Bom, pessoal, continuando o nosso estudo sobre as medidas de tendência central, ainda falando sobre média, a gente mostra agora o que é a média geométrica. A média geométrica é definida assim, ó, é a raiz enésima do produto dos valores dos dados, ok? Ela é válida somente se os dados forem medidos em uma escala estritamente positiva, porque você pode acontecer de ter raiz de índice par com um número negativo lá dentro e o bicho pega, né? Aí não vai conseguir fazer. Normalmente usada em situações que envolvem aumentos sucessivos ou séries que tendem a uma PG. Então eu tenho a média geométrica descrita por essa fórmula. Raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 até o xn. Ou o produto deles elevado a 1 sobre n. Lembra que expoente fracionário é a mesma coisa que um radical. Então a média geométrica da PG, 1, 3, 9, 27, 81. Né? Ele vai te mostrar quem é o elemento médio dessa PG. Então você vai fazer 1 vezes 3 vezes 9 vezes 27 vezes 81 e fazer a raiz quinta disso. Isso vai dar 9. Tá ok? Então é um tipo de média também, pouco utilizado, né? Tem casos bem específicos onde ela vai ser utilizada. Existe ainda a média harmônica. A média harmônica ela é interessante quando você está envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, velocidade média, vazão da água, densidade. Né? Densidade é massa sobre volume. Então, qual que é a relação entre densidade e volume? Né? Para uma mesma massa, quanto maior a densidade, menor o volume. São grandezas inversamente proporcionais. Então, nesses casos, a média aritmética você vai trabalhar com média harmônica. Ao invés de média aritmética, média harmônica. Olha só o que é a média harmônica, né? É o número de elementos dividido pelo somatório dos inversos dos elementos, dos valores. Então 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 até chegar nesse 1 sobre xn. Tá ok? Então vai dar um pouquinho de trabalho, mas ela é relativamente simples. Olha só um exemplo aqui, ó. Um carro desenvolve duas velocidades distintas durante metade do percurso. Ele vai a 80 km por hora e durante a outra metade restante 120 km por hora. Qual é a velocidade média durante o percurso? O percurso é a distância. Velocidade e distância são grandezas inversamente proporcionais. Dentro de um mesmo período de tempo, quanto maior... Desculpa, elas são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a velocidade, maior a velocidade e o tempo vão ser inversamente proporcionais. Uma mesma distância, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Perfeito? Então, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Bom, eu vou ter aqui duas partes do percurso, são metades, então é 1 e 1, não precisa ter peso, nada. Então a média harmônica vai ser 2, que são duas partes do percurso, dividido por 1 sobre 120 mais 1 sobre 80. Fazendo essas continhas, né, dá para fazer assim, ó, na mão, bonitinho, né? Soma as frações, a MMC dá 240, vai ficar 5 sobre 240. Conserva a primeira 2, multiplica pelo inverso da segunda, 240 dividido por 5. Isso vai dar 96 km por hora. Note que se eu fizesse a média aritmética simples, a gente chegaria a uma média de 100 km por hora. E que não é verdade, porque quando você variou o percurso, você acaba variou a velocidade no mesmo percurso, você acaba variando o tempo também. E tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Existe uma outra média que está bastante aparente aí nos últimos dias. Né? Nos últimos dias não, no último 1 ano, vamos dizer assim. Né? Hoje nós estamos gravando isso em março de 2021 e você deve ter visto muitas vezes na televisão, no rádio, na internet, ouviu falar sobre média móvel simples. O que é a média móvel? Né? Normalmente você usa ela para entender o caminho que os dados parecem apontar. Se vai ter uma tendência de crescimento, uma tendência de decrescimento, se está estacionário. Nada mais é que a média de um certo período de dados. Ok? Por exemplo, a média dos preços de fechamento de uma ação nos últimos 20 dias. Ou, como a gente está bastante acostumado a ver nessa nosso contexto atual, média móvel, né, de mortes. Aqui, eu tenho uma imagem aqui, ó, lá de novembro. Infelizmente, a gente sabe que isso daqui já voltou a subir bastante. Estamos batendo recordes atualmente.
Você está assistindo esse vídeo agora, em março de 2021, além de toda a matéria que nós estamos ensinando aqui, a gente reforça o pedido: se cuide, se proteja, use as medidas, as medidas sanitárias indicadas, são máscara, isolamento, e estude. Tá? A média móvel, basicamente, o que ele faz? Aqui, no caso, eles estavam fazendo a média móvel semanal. Então, eles pegavam os últimos 7 dias, somavam as mortes de 7 dias e dividiam por 7. Então, quando ele diz aqui que a média é de 392 mortes por dia, é porque eles pegaram 7 dias, somaram e dividiram por 7. Se a gente pegar o 392 e multiplicar por 7, provavelmente nessa uma semana eles tiveram 2.744 mortes. Mais ou menos, né? Porque aqui pode ter algum arredondamento. Então, 2.744 mortes num período de uma semana, você faz a média móvel de 392 por dia. Hoje nós estamos aí a mais de 1.000 mortes de média móvel semanal, o que é um valor muito grande, porque são mais de 7.000 mortos numa semana. Então, a média consegue nos mostrar essas relações de crescimento e decrescimento, de estabilidade, quando você vai vendo a variação. Então, essa linha vermelha que ele coloca aqui, ó, é a média móvel. Então você tem os picos, mas o pico de um dia ele não vai ser o suficiente para mexer na média móvel toda, porque os outros dias mantém. Tá, ok? Cuidado com as médias, as aparências podem enganar. Por quê? O maior problema da média é que eles chamam de maldição dos extremos. Os valores outlier, né? Eles distorcem as médias. Às vezes você tem um valor muito fora, muito para cima ou muito para baixo, e eles vão influenciar na posição da média. É comum, inclusive, você eliminar os extremos e trabalhar só com uma parte da tua amostra. Tá? Isso pode acontecer também. E a gente vai entender isso depois que a gente falar sobre medidas de dispersão. Bom, além da média, nós temos ainda a mediana, que é uma segunda medida de tendência central, e que é definida como o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados, ou seja, em um hall. A grande... fugiu a palavra agora, mas o que ela tem de vantagem, a grande vantagem da mediana sobre a média é que ela não é influenciada por valores extremos, já que a posição dela é de acordo com a quantidade de valores avaliados. Ela não leva em consideração os valores das extremidades, ela só quer saber onde é que é o centro. Ah, professor, mas sempre vai ter alguém ocupando a posição central? Não. Mas, se tiver, ele é a mediana. Tá? Então, o que a gente precisa? Conhecer a posição central. E veja, vou trazer 2 exemplos aqui. Os 2 já estão ordenados, já são um hall. Só que no primeiro exemplo, eu tenho 5 elementos. E no segundo exemplo, eu tenho 6 elementos. Quando eu tenho 5 elementos, a mediana fica escancarada. Se eu tenho 5, o termo central é o terceiro. Então a minha mediana, que pode ser representada também como um x com um til, é igual a 6. Porque 6 é o meu elemento central. Agora, quando eu tenho 6 elementos, quando a quantidade de elementos é par, você vê que eu não tenho aqui, o centro estaria aqui, eu não tenho aqui um elemento central. O que eu vou fazer? Eu vou assumir os 2 elementos mais próximos do centro. E com eles, eu vou fazer uma média aritmética para descobrir quem seria o número que está exatamente no meio deles. Então, 6 mais 9, 15, dividido por 2, 7,5. 7,5 é um dos elementos da amostra? Não, mas ele é a mediana. Porque a mediana é a posição central. Então a regra é ordenar os valores. Se o número de elementos é ímpar, a mediana é o valor do meio. E se o número de elementos é par, a mediana é a média aritmética dos 2 valores do meio. Normalmente, então, a mediana ocupa essa posição, n mais 1 sobre 2. Se é ímpar, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4, vai ser o 4º elemento. Se é 27 elementos, 27 mais 1, 28, dividido por 2, 14, é o 14º elemento. Agora, se é par, 60 elementos, 60 mais 1, 61, dividido por 2, 30,5, ou seja, está entre o 30º e o 31º. Então, nesse caso, você vai pegar o 30º, 31º, somar e dividir por 2.
tá bom? Quando os dados estão agrupados em tabela, eles já estão organizados como um rol. A questão é que, olhando para as frequências, fica meio complicado. O que eu vou olhar? Nas frequências acumuladas. O valor da mediana, ele é justamente correspondente à frequência acumulada imediatamente superior à metade. Não que seja o número seguinte. Veja, o total é 34. 34 é par, dividido por 2 daria 17. Então vai ser entre o 17 e o 18. Acontece que eu não sei aqui, né? Não tem aqui o 17 e o 18, eu tenho o 19. Então essa é a minha classe mediana. O meu valor da mediana, ali, desculpa, eu já fiz ali a divisão na 17, o valor da mediana é o 19. É o que tem a frequência acumulada 19. Então a mediana é 2 filhos. Ok? É dessa maneira que você vai encontrar. Mais um exemplo, olha lá. E se a frequência acumulada for igual à metade das somas de uma frequência simples? Né? Então aqui eu tenho 8 elementos. E eu tenho uma frequência acumulada que é exatamente o 4, que é a metade. Então a minha mediana estaria entre o elemento que aqui é o quarto elemento, que é 15, e o quinto elemento, que é o 16. Então o que eu vou fazer? 15 mais 16 dividido por 2, a mediana é 15,5. Beleza? Tá, professor, mas essas tabelinhas aí são variáveis discretas, onde eu tenho ali, então, cada classe com uma variável, com um resultado específico. E quando eu tiver intervalo de classe? Aí fica um pouquinho mais complicado. No caso de intervalos de classes, a gente primeiro vai calcular as frequências acumuladas, identificar a classe mediana, que é a mesma coisa, né? Aquela que é imediatamente superior à metade do somatório das frequências, a metade do somatório das frequências. E aí a gente vai usar uma fórmula, gente. E aí eu digo para vocês, tenham essa fórmula sempre em mãos anotada. Ela é chatinha. Com o tempo você vai pegando o jeito, mas ela é chatinha. Ela é tudo isso daqui, ó. Então a mediana vai ser o limite inferior da classe mediana mais a metade do total de elementos, então n dividido por 2, ou o somatório das frequências dividido por 2, menos a frequência acumulada da classe anterior à mediana. Ou seja, se a minha classe mediana é a terceira classe, eu vou usar a frequência acumulada da classe 2, aqui, para fazer essa diferença. Dividido pela frequência absoluta da classe mediana, vezes o H, que é a amplitude de classe. É mais fácil entender a fórmula fazendo o exercício. Então está aqui um exercício. Vamos calcular a mediana para essa tabela. Aqui estão as classes, ok? E as frequências. Vou lembrar a fórmulazinha aqui, ó. Mediana igual limite inferior da classe mediana mais o somatório. Deixa eu fazer o símbolo de somatório aqui. Do FI dividido por 2, menos frequência acumulada da classe anterior, mediana menos 1, dividido por frequência da classe mediana, vezes o H. Primeira coisa a fazer é construir a coluna da frequência acumulada. Então a primeira é 4, 4 mais 12, 16, 16 mais 15, 31, 31 mais 6, 37, 37 mais 3, 40. A última frequência acumulada sempre tem que ser igual ao total, senão não faz sentido. Agora, 40 dividido por 2 dá 20. Qual é a frequência acumulada imediatamente superior ao 20? É o 31 aqui. Então, eu vou pegar essa classe como a classe mediana. Esta terceira classe é a minha classe mediana. Limite inferior da classe mediana, aqui na fórmula, é o 220. Frequência acumulada da classe anterior, é o 16. Frequência da classe mediana, é o 15. E o H, que é o tamanho das classes aqui, né, de 20 em 20. Então vai lá. Limite inferior da classe mediana mais metade do número de elementos menos frequência acumulada da classe anterior, que é o 16, dividido por 15, que é a frequência absoluta da classe mediana, vezes 20. E aí é só jogar na calculadora. Isso vai dar aí 225,333, vai dar uma dízima periódica. Você arredonda e pronto. Ok? Mais um exemplinho disso. Tem aqui novamente uma tabela com classes de 30 em 30 elementos, né, de 30 em 30
valores no intervalo de 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90 e assim por diante. Para o vídeo e calcula aí a mediana. Lembrando que você vai precisar construir a coluna da frequência acumulada e aí identificar os valores. Beleza? Terminou? Já fez? Então vamos lá. Frequência acumulada. Só vai somando. 9 mais 12, 21, mais 45, 66, mais 98, 164, mais 234, 398, assim por diante até chegar no 1000, que tem que ser a última frequência acumulada. Se são 1000 elementos, a metade disso é 500. Então a classe mediana é o que tem logo acima do 500 a frequência acumulada. 838. Até aqui não tinha passado 500 ainda. Agora era lá, limite inferior da classe mediana, 150. Frequência acumulada da classe anterior, 398. Frequência absoluta da classe mediana, 440. E o H, pode pegar qualquer classe ali, né? O H é 30. Então, 150 mais 500 menos 398, dividido por 440, vezes 30. Joga isso aqui na calculadora. Vai chegar numa dízima periódica também, arredondando 156,95. Tá bom? E a moda, a última medida de tendência central? A moda é o elemento que mais aparece, é aquilo que aparece com maior frequência. Se todos os elementos têm a mesma frequência, não tem moda. A gente diz que é uma amostra, um conjunto de dados amodal. Se eu tenho 2 ou mais valores, eu posso ter distribuições bimodais, 2 modas, trimodais ou até multimodais, né? Agora, se eu tenho muita moda, também já perdeu a noção de moda, então é muito relativa essa tendência também, né? Dentre as 3 medidas de tendência central, a moda é a única que pode ser usada para variáveis qualitativas. Então você tem lá classes, né? Por exemplo, grau de instrução, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Você não consegue fazer a média disso, você não consegue fazer a mediana, mas você consegue determinar a moda dessas classes. Beleza? Olha lá, um exemplinho numérico. Quem é a moda neste conjunto de dados? 2, 3, 4, 7, 9, 10. Cara, não repetiu ninguém. Então ele é amodal. Quem é a moda nesse conjunto de dados? 2, 3, 4, 7, 7, 9 e 10. Opa, tem um elemento aqui que aparece 2 vezes. Então ele é unimodal, vamos dizer assim. A moda é o 7. E quem é a moda nesse outro conjunto? 2, 3, 4, 7, 7, 9, 10, 10. Olha só, pera lá. O 7 aparece 2 vezes, mas o 10 também aparece 2 vezes. Então ele é bimodal. Posso dizer que a moda 1 é 7 e a moda 2 é 10. Se os meus dados estão ali organizados, né, em tabela, a moda também é um número que tem a maior frequência. Aqui é o exemplo que a gente já tinha feito anteriormente. Aqui, ó, tipo sanguíneo. É justamente aquela variável qualitativa, né? É O, A, B ou AB. Aqui está o número de doadores. Qual que apresenta a moda? Esse aqui é o maior, ó, 717. Então, a moda é tipo O. Ok? Quando eu vou para intervalos de classe, aí eu preciso analisar um pouco mais. Existe uma maneira simples de fazer, que seria pensar só o ponto médio da classe de maior frequência. Então eu olho aqui, maior frequência é 11, o ponto médio dessa classe, 1,58 mais 1,62 dividido por 2. Ok? Então seria 160. Tem também uma maneira mais detalhada de fazer, com uma fórmula para isso. Mas eu vou deixar para vocês verem isso em um outro momento. A gente trabalha isso no ensino superior, com mais detalhe. Tá? Aqui para o ensino médio, a moda pode ser analisada só por esse método simples, que já seria suficiente. Fechando esse conceito de medidas de tendência central, então só fazendo aí uma análise das 3 que a gente estudou: média, mediana e moda. A média reflete cada valor usado na distribuição, então os extremos atrapalham a média. A mediana não é sensível aos extremos, é só a quantidade de elementos, enquanto que a moda vai mostrar a maior quantidade de valores concentrados num único ponto. Tá? Então a moda às vezes pode estar fora da média, bem longe da mediana,
porque tem uma concentração naquele ponto lá. A média, como a gente falou, é influenciada pelos extremos. A mediana é difícil determinar se você tem uma grande quantidade de dados, e especialmente se eles não estão organizados. E a moda não se presta para uma análise matemática. Nem sempre a distribuição tem moda. A gente viu, às vezes tem duas modas. Tá? Quando que a gente vai usar a média? Quando a gente quer a posição com maior estabilidade. Quando você quer saber o ponto que divide o conjunto em partes iguais, você usa a mediana. E quando você deseja de uma medida rápida e aproximada da posição, a medida da posição deve ser o valor mais típico da distribuição, que daí é a moda. Ok? Deixamos aqui alguns links de vídeos interessantes. Aqui eu destacaria aqui, ó, como usar a calculadora para cálculo de média. É bem legal isso aqui, tá? Usar as ferramentas estatísticas de uma calculadora científica. E aqui outros vídeos que falam sobre essas medidas que nós estudamos. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre as medidas de dispersão. Segue aí!